Fala galera do YouTube, mais um conteúdo inédito de Power BI hoje e a gente vai aprender a montar um dashboard, montar um relatório em Power BI, mesmo que você não saiba nada de Power BI, beleza? Vou te mostrar aqui como que a gente abre um Power BI, pega as informações, pega as planilhas, as tabelas e monta um relatório bem legal e visual do zero, mesmo que você não saiba nada. Então fica comigo até o final do vídeo. E se você gosta dos nossos conteúdos de Excel, VBA e Power BI e quiser sempre ter a chance de acompanhar os novos vídeos e conteúdos, lembra de se inscrever no canal e também deixa o like no vídeo que ajuda muita gente a continuar produzindo mais conteúdo para vocês, beleza? Eu vou deixar também, para você que está começando no Power BI, um mini curso aqui na descrição. E nesse mini curso, você vai basicamente aprender a sair também do zero no Power BI, vai aprender a fazer tratamentos de tabelas, aprender a montar gráficos no Power BI. Então vou deixar um mini curso aqui na descrição e também para quem ficar até o final do vídeo, esse mini curso de brinde. Tranquilo? Então vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje. Aqui eu estou com o nosso dashboard pronto. Então vai ser um dashboard de vendas. A gente vai colocar aqui esses retângulos que são bem legais no Power BI, que são os cartões. A gente vai colocar gráfico de funil, gráfico aqui de rosca, vai colocar uma linha do tempo, vai colocar o cabeçalho, tudo bonitinho para ficar o melhor relatório possível, mesmo que você não saiba nada. Então vamos lá. Eu vou abrir um Power BI do zero, recomendo que você faça isso no seu também, e lembra de baixar aqui na descrição o arquivo da aula para você poder acompanhar o passo a passo da sua casa e do seu computador. Tranquilo? E aí, quando você abrir um Power BI do zero, ele vai te pedir para fazer login, mas você não é obrigado a fazer login. O Power BI, para você poder usar ele, aqui o programa é gratuito em si. Então você clica aqui no X, já que você não quer fazer login. Perfeito. E aí, sempre que a gente abre aqui o nosso Power BI em branco, a gente não vai ter, a princípio, nenhuma tabela para usar, para fazer gráficos, para fazer relatórios. Então, o nosso primeiro passo vai ser a gente pegar uma planilha que a gente tem no Excel, que vai ser a nossa planilha de vendas, que a gente vai usar para montar aqui o nosso relatório. Então, aqui dentro do Power BI, sempre que a gente quiser importar informações, ou seja, pegar tabelas e colocar aqui dentro do Power BI, a gente vai clicar aqui nessa guiazinha página inicial, vai clicar aqui nesse botão de obter dados. Então, aqui no Power BI, se você nunca viu a cara do Power BI, você pode importar tabelas, importar informações de diversos lugares diferentes, de uma planilha em Excel, de um SQL, de um CSV, da web, enfim, de um monte de local. No caso, a nossa planilha, que vai ser bastante comum também dentro das empresas, é pegar uma planilha do Excel. Então, clica aqui no Excel e aí você vai basicamente selecionar aqui a tabela que você vai querer pegar, que no caso vai ser a nossa tabela de vendas que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Então, clica aqui na base de vendas e clica em abrir. E aí o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai mostrar para a gente uma nova janela, que vai abrir aqui agora, ele vai perguntar qual aba dessa planilha eu quero trazer para dentro do Power BI. Porque dentro da planilha do Excel eu posso ter várias abas diferentes, eu posso ter 50 abas diferentes. Então aqui ele vai basicamente listar para mim todas as abas que eu tenho. No caso, naquela planilha de vendas, eu só tenho uma aba, que é minha aba justamente chamada vendas. Então, se você clicar aqui dentro dessa aba de vendas, ele vai aqui no cantinho direito te mostrar meio que uma pré-visualização ali daquelas informações, ou seja, quais dados você tem ali. Então já dá para ver a cara da nossa planilha. Então a gente vai ter aqui o SKU, que é o código do produto que foi vendido, vai ter a data da venda, qual foi o mês da venda, o ano, o tipo do produto, se foi camisa, camiseta, boné, meia, casaco e assim por diante, qual foi a marca daquela venda, quanto que a gente faturou naquela venda e quanto que a gente teve de lucro na venda. E a gente vai conseguir fazer um relatório bem legal com essas informações. Então vamos lá. Como que eu faço para pegar essa tabela e carregar ela e colocar ela dentro do Power BI? Você vai clicar aqui, tá vendo esse quadradinho, o branco? Você vai clicar nesse quadradinho para dar um check nele e aí ele vai te dar a opção de você carregar essas informações para dentro do Power BI. E aí sempre que a gente traz uma planilha para dentro do Power BI, ele dá para a gente duas opções. Ou a opção de carregar ou a opção de transformar os dados. Qual é a diferença entre essas duas opções? O que significa esse transformar dados? Esse transformar dados é como se você editar a planilha antes. Por exemplo, quero excluir alguma linha, quero excluir alguma coluna, quero fazer alguma pequena alteração aqui dentro da tabela, a gente consegue fazer nessa opção do transformar dados. Só que no nosso caso, que a planilha aqui já está mais ou menos pronta, não vai ter nada para editar, eu vou clicar aqui em carregar, que ele já vai pegar essa planilha do jeito que ela está e jogar para dentro do Power BI. Então, quando eu clicar em carregar, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele vai dar uma carregada aqui para a gente, e aí assim que ele terminar de carregar, aquela planilha de vendas vai aparecer para a gente dentro do Power BI. Vamos dar uma olhada como é que vai aparecer. Então, ele está terminando de carregar, isso vai variar de acordo com a quantidade de informações que você tem na sua tabela. Se você tiver uma tabela de 100 linhas, vai ser mais rápido. Se tiver uma tabela de 1 milhão, 2 milhões de linhas, que
que o Power BI consegue fazer também, pode demorar um pouquinho mais para carregar. Tranquilo? E vamos lá. O que aconteceu? Aqui do lado esquerdo do Power BI, repara que a gente tem 3 guias, ó. Eu tenho a primeira guia, que é a guia relatório, onde a gente vai criar os nossos gráficos, os nossos relatórios e dashboards. Eu tenho aqui uma segunda guia, que eu posso clicar nela, chamada dados. Essa guia chamada dados, ó, é onde vai aparecer a nossa planilha. Mas para aparecer a planilha, percebe que aqui no cantinho direito está a nossa planilha de vendas e quais informações eu tenho naquela planilha de vendas. Então eu tenho o ano da venda, a data da venda, quanto que eu faturei, qual foi o lucro, qual foi a marca. Então essas informações aqui, ano, dia, faturamento, são as colunas que eu tenho lá naquela minha tabela. Se você clicar em qualquer coluna aqui, por exemplo, eu vou clicar na coluna de faturamento. Percebe que clicando em qualquer coluna, essa tabela que vai começar a aparecer para a gente. Então essa tabela é como se fosse aquela nossa tabela do Excel, só que agora a gente consegue visualizar ela dentro do Power BI. Então eu tenho lá o SKU, a data da venda, o mês, o tipo, a marca e assim por diante. Show de bola. Então percebe que aqui do lado a gente consegue ver que o Power BI ele enxerga as informações dentro das tabelas como colunas. Então ele vê, você tem uma coluna com os anos das vendas, outra coluna com os dias, outra coluna com os faturamentos. Então isso vai ser bem importante para a gente conseguir montar o nosso relatório de forma simples e intuitiva. Tranquilo? Beleza. E aí você vai ter até uma terceira guia aqui no Power BI, que é essa nossa guia chamada modelo. Nessa guia chamada modelo, não vai ser o caso aqui na nossa aula de hoje, mas você consegue pegar várias planilhas, se você tiver várias planilhas diferentes, você consegue fazer o que a gente chama de relacionar elas, que é basicamente você linkar as informações que elas têm em comum para você conseguir juntar informações de várias tabelas em um único relatório, beleza? Mas não vai ser o nosso caso de hoje, a gente vai trabalhar com uma única planilha, então essa guia aqui, modelo, não vai ser relevante para a gente. Então é o seguinte, já que a gente quer fazer um relatório, um dashboard, vamos voltar para a nossa primeira guia, que é a guia relatório. Beleza. E aí aqui, percebe que a gente tem várias informações. Tem alguns filtros que a gente pode colocar, tem os gráficos que a gente vai poder inserir, e aqui do lado direito vão ter os campos. Os campos sempre vai aparecer aqui, ó, a tabela, que no caso é a tabela de vendas, e embaixo do nome da tabela, quais colunas você tem nela. Lembra? Ano, mês, dia e assim por diante. Beleza. Se você fechar aqui a planilha de vendas, ele vai só mostrar qual é o nome da tabela. Se você abrir, ele vai te mostrar quais são as colunas. E aí, só para não ficar um monte de informação aqui também, tá vendo essa opção de filtros, que eu não vou querer mexer por agora, não quero fazer nenhum tipo de filtro. Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha para a direita, ele vai fechar essa opção de filtro e vai dar mais espaço para a gente colocar os nossos gráficos e relatórios. Tranquilo? Então agora vamos colocar a mão na massa e vamos começar a montar o nosso relatório, os nossos gráficos. Então, primeira coisa que você faz, normalmente quando você cria um relatório, um dashboard, normalmente a gente coloca um títulozinho, a gente coloca um cabeçalho para ficar bem visual e bem legal no nosso relatório. Então, como que eu faço para colocar um cabeçalho, um título no relatório? Aqui dentro dessa primeira guia do Power BI, página inicial, você vai ter aqui a opção do lado de caixa de texto. Então, a gente vai colocar uma caixa de texto, a gente vai escrever nele e vai colocar uma cor, só para ficar um título mais visual. Então, clica aqui, ó, nessa opção caixa de texto, e aí percebe que ele coloca meio que um quadradinho para você poder escrever. Ó. Você consegue chegar aqui e escrever qualquer coisa. Só que repara que quando eu escrevo qualquer coisa, ele já fica com a letra bem pequena aqui. Então vai ter bastante formatação que a gente vai mexer aqui agora. Primeiro de tudo, já que vai ser um título do gráfico, vai ser um título aqui do meu dashboard, eu vou basicamente redimensionar ele para ele ficar mais ou menos aqui no topo aqui do nosso relatório. Então, tá vendo esse cantinho inferior direito aqui, ó? Eu consigo clicar nele e consigo dimensionar esse cabeçalho, esse título do gráfico do jeito que eu quiser. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou dimensionar para ficar mais ou menos aqui, como se fosse um retângulo lá em cima. E aí, algumas coisas que a gente vai ter que mexer. Primeiro, se eu quiser mexer aqui na cor dele e assim por diante, como que eu faço para mexer na cor dessa minha caixa de texto? Se eu clico aqui na caixa de texto, percebe que aqui do lado, ó, aparece uma guiazinha chamada visualizações e algumas formatações que eu posso colocar. Por exemplo, eu posso colocar um título nessa caixa de texto, posso colocar uma tela de fundo, posso colocar uma borda, uma sombra, um monte de coisa. No caso, se eu quero colorir essa caixa de texto, quero colocar tipo um títulozinho, eu vou vir aqui nessa opção chamada tela de fundo. Então, eu vou vir aqui nessa opção tela de fundo, cliquei nela que ele vai abrir as opções da tela de fundo. E a primeira coisa que está lá, ele vai pedir uma cor para a gente colocar nessa tela de fundo. E aí, um negócio aqui bem legal do Power BI é o seguinte, ele vai mostrar algumas cores possíveis. Então, por exemplo, posso colocar aqui uma cor laranja que ele vai colocar no fundo, ou então uma cor azul, mas o Power BI, ele dá mais opções de cores para a gente.
Então, se você quiser outras opções de cores, o que você faz? Você vem aqui ó, na guia Exibição, e dentro da guia Exibição, percebe que aqui vão ter várias paletas de cores diferentes, várias combinações diferentes de cores, e é legal para você conseguir brincar e deixar o seu relatório mais visual. E aí, dando uma olhada aqui nas opções, ó, uma opção que eu gosto bastante pessoalmente é essa opção Clássico, que é de umas versões um pouco mais antigas do Power BI, mas que são bem legais. Então, ó, se eu clicar aqui em Clássico, vamos voltar agora, vamos ver quais outras cores apareceram para a gente. Então, vou clicar aqui na tela de fundo, percebe que ele está desativado, mas eu vou ativar aqui a tela de fundo, e eu posso colocar aqui uma cor qualquer, beleza? Repara que já aparecem umas cores um pouco mais bonitinhas, um azul mais amigável, alguns laranjas aqui bem legais. Então, vou colocar, por exemplo, aqui esse laranja, e aí já fica uma cor de fundo bem legal aqui para mim. Outra coisa agora que eu vou fazer é, percebe que se eu escrever qualquer coisa, por exemplo, eu vou escrever aqui relatório, vendas, está bem pequenininho ali. Então, antes de sair escrevendo qualquer coisa, eu vou apagar aqui e eu vou aumentar um pouco o tamanho da letra. E aí, para aumentar o tamanho da letra, se eu clicar aqui dentro da caixa de texto, percebe que aqui embaixo vão ter as opções. Então, eu posso clicar aqui no tamanho da letra, colocar, por exemplo, um 32 da vida, só, enfim, para ficar bem grandinho. E se eu começar a escrever, ó, relatório de vendas, traço, hashtag, já fica um pouco melhor de enxergar. Então, o que eu vou fazer é, o que a gente pode melhorar aqui nesse cabeçalho? Primeiro, eu quero centralizar ele, porque ele está bem deslocado para a esquerda. Então, para centralizar ele, ó, é só clicar aqui nessa opção de centralizar, super tranquilo. Só que outra coisa que eu vou querer fazer vai ser, sempre que a gente coloca um cabeçalho, um título, a gente costuma colocar ele em negrito, para ele ficar um pouco mais visual. Então, eu vou selecionar esse texto todo aqui, e para colocar em negrito, eu vou vir aqui, ó, tá vendo onde tem essa opção que está mostrando qual é a fonte dele? Eu vou alterar a fonte para colocar uma fonte que esteja em negrito. E aí percebe, as fontes que estão em negrito vai aparecer escrito negrito em inglês, que é esse aqui, ó, bold. Então, tudo que tiver bold vai ser aqui em negrito. No caso, só tem essa, mas quando a gente vai mexer em algumas outras opções no Power BI, você vai ver que tem vários tipos de negrito que a gente pode usar aqui. Mas eu vou colocar essa opção aqui, que vai ser a fonte segue, só que vai ser bold, vai ser em negrito, e aí já fica mais visual pra gente. Tranquilo? E só um outro detalhe aqui que você vai reparar, que pelo menos no meu computador, ele aparece aqui com esse vermelhinho embaixo, como se eu tivesse escrito errado, o que não é o caso. Então isso aqui é um leve bug do Power BI que aparece esse vermelhinho embaixo. Para não aparecer esse vermelhinho, ó, tem um hackzinho que você pode fazer, que é o seguinte, tá vendo aqui embaixo onde está escrito cabeçalho? Você pode desativar o cabeçalho e dar uma olhada que ele vai sumir aqui, tranquilo? Sumiu ali o vermelhinho embaixo. Então, isso é mais um bugzinho, um hackzinho do Power BI. Show de bola. Então, o que interessa é a gente fez o nosso título aqui. Agora, sempre que você for montar um relatório, um dashboard no Power BI, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que ter dois tipos de informação nos meus relatórios. O primeiro tipo é uma informação mais geral, por exemplo, a soma total de faturamento da empresa, a quantidade de vendas da empresa. Então, primeira informação mais geral, digamos assim, um total, uma soma e tal. Ou então, depois você vai ter a segunda informação, que vai ser informação mais detalhada, que vai ser o seu faturamento por produto, ou o lucro por marca e assim por diante. Então, você começa da parte um pouco mais geral, que é, por exemplo, a soma de todos os faturamentos, depois você entra nos detalhes, que é o faturamento por marca, o lucro por loja e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro, como que a gente vai fazer, então, para a gente conseguir criar um novo gráfico aqui dentro do Power BI? Sempre que você quiser criar um novo gráfico, você vai precisar clicar num espaço em branco do Power BI, ó, porque percebe que, por enquanto, eu estou selecionando aqui essa opção da minha caixa de texto. Se eu quiser começar a colocar um outro gráfico, posso clicar fora e aí aqui vão aparecer do lado essas opções de gráfico aqui para mim. Então, todas as opções de gráfico que o Power BI oferece para a gente vão aparecer aqui nessa parte, nessa coluninha de visualizações. E no caso, você pode escolher qualquer um. A gente vai ter gráfico de barras, vai ter gráfico de colunas, gráfico de área, de pizza, um monte de coisa. Mas, se eu quiser mostrar só uma informação, a gente vai colocar o que a gente chama de cartão. O cartão é essa opção aqui, ó. É esse retângulozinho escrito 1, 2, 3. Procura essa opção aí no seu Power BI, clica ali no cartão que ele vai colocar para você esse retângulozinho do jeito que apareceu aqui para mim. Então, vamos tentar entender como é que vai funcionar esse retângulo e quais formatações a gente vai poder colocar dentro dele. Primeiro, repara que ficou um retângulo muito grande. Então, eu vou clicar aqui, ó, no cantinho dele, eu vou dimensionar para ficar um pouquinho menor, para ficar mais ou menos na metade, só para caberem mais gráficos e mais informações aqui dentro. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer é, eu quero colocar aqui qual foi o faturamento total da minha empresa. E vai ser até bem tranquilo e bem rápido de fazer isso. Lembra que a gente tem aqui do lado aquela nossa coluna de faturamento? Então, eu tenho qual foi o faturamento
da primeira venda, da segunda venda, da terceira venda. Só para ficar mais visual e mais intuitivo, vamos voltar para enxergar qual é a nossa tabela. Então, para enxergar a tabela, preciso clicar aqui na guia dados e ele vai me mostrar. Então, qual que é a ideia aqui da nossa planilha? Cada linha aqui do nosso Power BI vai representar uma venda distinta. Então, essa primeira linha aqui, foi a primeira venda que a gente teve, que foi aqui no dia 14 de janeiro de 2013. E aí a pessoa comprou uma camisa da marca Hashtag e custou R$22, e a empresa lucrou R$6 com ela, e assim por diante. Então, cada linha dessa representa uma venda diferente. Então, para saber o faturamento total da empresa, eu preciso somar todos os valores dessa coluna de faturamento. Isso vai ser bem tranquilo de fazer. Volta comigo aqui na guia relatório, vamos ver o passo a passo. Então, percebe que quando, por exemplo, eu clico aqui dentro desse cartão, aqui embaixo aparecem para a gente justamente os campos, ou seja, qual informação eu quero que apareça para mim dentro desse retângulozinho, dentro desse cartão. Então, para colocar qualquer informação aqui, por exemplo, eu vou querer colocar o faturamento, você vai clicar na coluna que você quer colocar, você vai pegar o seu mouse e arrastar aqui para dentro, tranquilo? Então, eu vou clicar no faturamento, e aí eu vou clicar e segurar o mouse, seguro o mouse, cliquei e segurei, e vou arrastar aqui para dentro de campos e soltei aqui em cima de campos. E quando eu fizer isso, quando eu soltar em cima dos campos aqui no meu cartão, dá uma olhada no que ele fez. Ele colocou aqui para a gente o faturamento, e ele disse que o faturamento foi ali 57,24 mil, ou seja, mais ou menos ali 57 mil reais de faturamento. Então, o que ele fez? Quando eu jogo uma coluna que tem vários números aqui para dentro dos campos, ele automaticamente soma todos esses números, tranquilo? Então, ele já somou para a gente todos os faturamentos. Perfeito. Então, agora o nosso trabalho vai ser, basicamente, a gente conseguir fazer algumas formatações dentro desse cartão. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer as formatações. E aí, sempre que você quiser formatar um gráfico aqui dentro do Power BI, o segredinho vai ser você clicar no gráfico e vir aqui nessa opçãozinha, tá vendo esse rolinho de tinta? Então, você vai clicar no gráfico e vir no rolinho de tinta. Se você clicar aqui nesse rolinho de tinta, ele vai te dar uma lista de todas as possibilidades que você pode formatar e melhorar aqui dentro do seu cartão, ou do seu gráfico no caso. Beleza. Então, por exemplo, a primeira opção que ele dá são os rótulos de dados. O que é rótulo de dados? É justamente o número que aparece aqui pra gente. Então, se eu quiser formatar aqui, por exemplo, quero mudar a cor, que está esse preto aqui, 57 mil em preto, eu quero mudar aqui, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Clicar no rótulo de dados e mexer aqui nas opções. Então, tá aqui a cor. Se você quiser mudar para azul, quiser mudar para outra cor qualquer, laranja, aqui você consegue mudar facilmente, beleza? No caso, eu não quero mudar aqui a cor do rótulo de dados, eu vou voltar para preto, mas é só para te passar a ideia. Então, vamos lá, o que a gente pode melhorar aqui dentro? Primeira coisa que eu posso melhorar é colocar uma tela de fundo aqui dentro. Então, uma tela de fundo é só você procurar dentre essas opções onde está a tela de fundo. Vai aparecer aqui pra gente. E aí é super simples e intuitivo. Eu quero colocar uma tela de fundo, eu vou clicar aqui, tá vendo que está desativado? Eu vou ativar a tela de fundo e aí para mexer nas opções, eu vou clicar na tela de fundo para abrir tudo que eu posso mexer nela. E eu vou colocar aqui uma cor, por exemplo. Eu vou clicar aqui na cor e vou colocar, sei lá, um laranja um pouquinho mais claro. Coloquei o laranja um pouco mais claro, já está aqui tranquilo para mim. Outras coisas que a gente pode querer mexer, por exemplo. Tá vendo aqui embaixo que está aparecendo esse faturamento pequenininho? Ao invés de ter esse faturamento pequenininho aparecendo aqui embaixo, que me indica o que é esse número, 57 mil, uma coisa bem legal da gente fazer é, ao invés da gente ter esse faturamento pequenininho aqui embaixo, a gente colocar como se fosse um título aqui dentro do nosso cartão, lá em cima, um título falando faturamento da empresa, bem grande assim. Então, o que eu posso fazer é, se eu não quero ter esse faturamento aqui embaixo pequenininho, eu posso vir aqui dentro das formatações do meu cartão e tirar essa opção do faturamento. Essa opção do faturamento, que é como se fosse a descrição, como se fosse a nossa legenda, é essa segunda opção chamada rótulo da categoria. Eu vou desmarcar aqui o rótulo da categoria e a gente vai colocar agora um título lá em cima. Então, eu vou procurar aqui pela opção de título, tá lá, título, eu vou marcar aqui essa opção, vou ativar o título e eu vou clicar para abrir as opções. Primeira coisa que ele pede é, qual é o texto que você quer escrever no título? Eu vou escrever aqui, por exemplo, faturamento da empresa. Vou dar um Enter. Só que ele vai aparecer lá em cima, no cantinho superior esquerdo, bem pequeno pra gente. Então, vamos dar uma formatada dentro desse cara. Primeiro, eu vou colocar uma tela de fundo, ou seja, ficar como se fosse uma linhazinha aqui dentro do título, uma linha colorida para indicar o título. Então, aqui a cor da tela de fundo do título, eu vou colocar, por exemplo, preto. E aí, aqui a cor da fonte, ou seja, a cor da letra do título, eu vou colocar branco só para destacar. E aí aqui embaixo, se você descer um pouco, vai ter mais opção. Então você pode colocar, por exemplo, o seu título centralizado, aqui alinhado no meio, e você pode aqui aumentar o tamanho do texto dele. Então vou clicar aqui para aumentar, e já está lá
bem mais visual, tranquilo? Então repara que o nosso cartão já fica bem mais visual, bem mais apresentável aqui pra gente. Um outro detalhe bem legal da gente fazer aqui também no cartão para formatar ele vou clicar nele para formatar. E aí eu consigo colocar uma borda em volta dele só para ele ficar mais arredondado e ficar menos quadradão, assim, ficar menos retangular. Então se eu clicar nele, vier aqui nas opções de formatação, lá embaixo, se você descer, você vai ter aqui a opção de borda. E você consegue dar uma leve achatada nas curvas dele, ficar bem mais visual. Então, vou clicar aqui para ativar a opção de borda, abrir aqui as opções, e aí tá vendo que aqui embaixo tem o raio da borda? Posso clicar aqui e aumentar um pouco o tamanho dessa borda. Vou colocar borda, raio 8. Pode colocar qualquer borda. E percebe que já fica um pouco mais arredondado, fica mais legal e mais intuitivo. Tranquilo? Show! Então a gente colocou aqui o faturamento da empresa. O último detalhe que falta a gente colocar percebe que aqui esse número, ele está um pouco pequeno. Então vamos aumentar um pouco o tamanho desse número e também vamos colocar aquela formatação de moeda, para ficar o R cifrão 57.000. Então para formatar esse número, eu vou clicar aqui dentro do cartão, clicar aqui nas opções de formatação e vir aqui na opção do número, que é o nosso rótulo de dados. Então eu cliquei no rótulo de dados, vou aumentar aqui o tamanho do texto dele, vai ficar melhor. Agora, para eu conseguir formatar como moeda, eu preciso fazer o seguinte. Repara que esse aqui é a informação do faturamento da empresa. Então, se eu quiser formatar como moeda, eu vou clicar aqui, do lado, tá vendo a minha tabela de vendas? Eu vou clicar na coluna de faturamento e essa coluna de faturamento é quem eu tenho que formatar, beleza? Então, vamos lá. Clicando aqui na coluna de faturamento, a gente vai ter algumas opções para formatar. Se você tiver na versão mais nova do Power BI, mais atualizada, você vai ter essa guiazinha aqui chamada ferramentas de coluna e aqui do lado vão ter as opções de formatação. Moeda, porcentagem e tudo mais. Se você estiver na versão mais antiga do Power BI e quando você clicar na coluna de faturamento não aparecer essa guia, ferramentas de coluna, aí você vai estar na versão mais antiga do Power BI e aí você vai ter uma outra guia chamada modelagem, que você pode usar ela para formatar também, tranquilo? Então aqui em ferramentas de coluna, eu vou clicar nas opções aqui de formatação de moeda, clicar aqui na setinha para baixo e é só a gente procurar aqui onde vai estar o real. Então, procura aqui, no caso ele coloca a opção no idioma, então você vai ter que procurar pela palavra português. Então, vou procurar aqui embaixo, português, achei aqui português do Brasil, vou clicar, ele vai já colocar a formatação certinha pra gente, beleza? Então, agora a gente colocou nosso faturamento da empresa, vamos colocar, por exemplo, uma outra informação que vai ser o lucro total da empresa. E para não precisar ficar perdendo muito tempo com formatação, o que a gente pode fazer é copiar esse cartão que já está pronto e colar ele do lado. E aí, a única coisa que eu vou ter que fazer vai ser mudar de faturamento para lucro. Então, vamos lá. Vou criar um novo cartão, então eu vou clicar aqui nesse cartão, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E ele já colocou um novo. Só clicar nele e jogar aqui um pouquinho para o lado, já vai ficar ali certinho junto com o outro. Beleza. Só que esse segundo cartão eu não quero mostrar o faturamento da empresa, eu quero mostrar o lucro. Então aqui nos campos onde está a opção de faturamento, eu vou tirar o faturamento, então eu vou clicar aqui no xizinho e eu vou agora arrastar o lucro. Então clica ali no lucro e arrasta aqui para dentro dos campos. E aí está lá, o lucro total da empresa vai ser 25.000. Só que percebe que o nosso título ainda está aparecendo ali faturamento da empresa. Então, como o título ainda está aparecendo faturamento, eu vou mudar ele. Então eu vou clicar aqui nas opções de formatação, aqui embaixo na opção de título, eu vou mudar aqui de faturamento para lucro da empresa e vou dar um Enter, certinho. Agora talvez você esteja se perguntando, pô Alon, mas por que ele não veio aqui com aquele R cifrão? Por que o R cifrão não apareceu aqui no lucro também? Porque lembra que o R cifrão, ele não é a formatação do gráfico, não é a formatação do cartão. Como que a gente colocou a formatação de moeda? A gente teve que clicar na coluna de faturamento para formatar como moeda. Então, para formatar o lucro como moeda, a gente vai ter esse mesmo trabalho. Vou ter que clicar aqui no lucro, vir lá na minha guia ferramentas de coluna e procurar aqui a opção de formatação como moeda. Então, vou clicar aqui, ele já vai ter até a opção aqui, usados recentemente, que eu formatei como real. Então, vou clicar aqui nessa opção. Show de bola! Então, ele vai colocar a formatação para mim, já fica bem legal ali. Agora, sempre que a gente começar com os cartões, logo depois a gente vai partir agora para os gráficos mais específicos. Então agora vamos colocar, por exemplo, um gráfico aqui que vai mostrar para a gente qual foi o total de faturamento por cada um dos produtos da empresa, camisa, camiseta, boné e assim por diante. Então como que a gente vai fazer isso? Lembra que sempre que você for criar um novo gráfico no Power BI, primeiro você precisa clicar fora num espaço em branco, porque senão você vai acabar editando o gráfico que você está selecionado, beleza? Show de bola, então eu cliquei aqui no espaço em branco. Agora, vamos colocar, por exemplo, qualquer gráfico que mostre para a gente por diferentes categorias. Então pode ser um gráfico de barras que vai mostrar
cada barra que vai ser o faturamento de cada produto. Pode ser um gráfico de colunas, pode ser um gráfico de pizza, mas vou colocar, por exemplo, esse gráficozinho aqui de funil, que vai ser bem legal e bem apresentável para a gente. Então, ó, cliquei aqui no gráfico de funil, e aí o gráfico de funil, ele normalmente é um gráfico que fica melhor em pé. Então, vou colocar ele bem mais vertical aqui, bem mais altinho, para ficar mais intuitivo aqui para a gente. Perfeito. Agora, quando a gente tem esses tipos de gráfico que vão ter várias informações, percebe que aqui do lado, ó, ele vai dar várias opções para a gente. Primeiro, ele vai dar aqui a opção de grupo, que vai ser, o que eu quero ver? Eu quero ver por loja, eu quero ver por vendedor, eu quero ver por produto, eu quero ver por marca. E aqui embaixo ele vai perguntar qual é o valor, ou seja, qual é o número que eu quero visualizar. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui no grupo, se eu quero visualizar a informação por tipo de produto, eu vou pegar aqui a coluna de tipo e vou jogar aqui para dentro de grupo, beleza? Só que percebe que ainda não aparece nada no gráfico porque ainda não tem nada nos valores. Então, como eu quero ver o faturamento por tipo, eu vou pegar aqui a coluna de faturamento e vou arrastar aqui para dentro de valores. Perfeito. E percebe que ele vai mostrar certinho quanto que eu faturei por cada produto. Qual foi o faturamento das camisas, que foi ali 15 mil e assim por diante. E vamos lá. Alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção aqui. Primeiro, a gente vai mexer já na formatação. Percebe que está bem pequenininho, mas já dá para enxergar algumas coisas. Então aqui a camisa faturou 15 mil, casaco faturou 12 mil e assim vai. Outra coisa legal é, se você passar o mouse aqui em cima de cada gráfico, de cada pedaço do gráfico, ele vai te mostrar. Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar que o que eu estou passando o mouse é a camisa, o faturamento foi 15 mil e ele representa 100% do produto que mais faturou, beleza? Só que, ó, dá uma olhada nesse segundo aqui, por exemplo, ó, casaco. Casaco foi faturamento de 12 mil, ele representa 78% do faturamento do produto que mais faturou, que foi a camisa. Depois eu consigo ver aqui por camiseta, por boné, por bota, e assim vai, que é bem legal aqui pra gente. Um outro detalhe aqui super interessante do Power BI é o seguinte: quando você clica em um pedaço do gráfico, dá uma olhada no que vai acontecer. Por exemplo, ó, tá vendo essa segunda opção aqui, que é o nosso casaco? Eu vou clicar dentro dessa linhazinha azul, que é o do casaco. Cliquei. Quando eu clico no casaco, dá uma olhada com o que acontece com esses dois cartões que eu tenho aqui em cima. Ó, vou clicar de novo no azul, então ele voltou atrás. Percebe que está lá, o faturamento da empresa toda, 57 mil. O lucro da empresa toda é 25 mil. Se eu clicar só no casaco, dá uma olhada no que aconteceu. Ele filtrou os outros gráficos para mostrar só as informações do casaco. Então, daqueles 57 mil, que era o faturamento da empresa inteira, 12 mil foi o faturamento dos casacos. Aqui do lado, daqueles 25 mil que a empresa tinha lucrado, 4,89 mil foi o lucro aqui dos casacos. Se você clicar aqui em outro, por exemplo, boné, repare que ele vai alterando para a gente automaticamente. Então, o legal dos relatórios no Power BI é que eles são 100% dinâmicos. Os gráficos conversam entre si automaticamente. Você não precisa fazer nenhuma configuração para isso nem nada. Eles já fazem esse filtro para a gente automático, beleza? Então, se você quiser voltar atrás, é só você clicar aqui na opção de novo, que ele vai desmarcar. Tranquilo? Então, vamos agora para a parte de formatação. Percebe que sempre vai ser um trabalho mais fácil de montar o gráfico e um pouquinho mais trabalhoso só para você conseguir formatar o seu gráfico, deixar ele mais bonitinho. Então vamos lá, clicando aqui dentro do gráfico. Quais são as opções que a gente vai poder mexer? Primeiro, vamos mexer aqui ó, no título, tá vendo que está pequenininho ali em cima? Então vou clicar aqui no nosso rolinho de tinta, lembra? E aí se eu quero mexer no título, procura aqui pela opção, vou clicar aqui no título e vamos colocar as opções que a gente colocou também no cartão. Por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo a cor da tela de fundo, eu vou colocar preta, e a cor da fonte, ou seja, a cor da letra do título, eu vou colocar branco. E eu vou manter as mesmas coisas que eu fiz no outro. Então, eu vou colocar aqui, ele é alinhado no centro, vou aumentar o tamanho aqui do texto, só para ficar mais intuitivo. Então, faturamento por tipo, certinho. Beleza. Agora, outra coisa que eu posso fazer é, repara que aqui as informações estão muito pequenas. Então, o nome de cada produto, camisa, camiseta, casaco, está pequeno. Os números aqui dentro também estão pequenos, os números de faturamento de cada um. Então, agora é exatamente isso que a gente vai mexer. Vamos lá. Se eu quiser mexer, por exemplo, aqui nessas opções, que vão ser essas categorias, camisa, camiseta, casaco, vai ser essa primeira opção, ó, que vai ser o nosso rótulo da categoria. Se eu clicar aqui no rótulo da categoria, posso vir aqui embaixo, aumentar um pouco o tamanho dele, repara que já vai ficar bem mais visual para a gente conseguir enxergar. Perfeito. Agora eu vou fechar essa opção do rótulo da categoria, e aí se eu quiser mexer nos números que estão aqui dentro, vai ser esse aqui, ó, que vai ser o nosso rótulo de dados, que são os números que aparecem dentro do gráfico. Então, cliquei no rótulo de dados, vou clicar aqui embaixo também, onde está o tamanho do texto, eu vou clicar aqui e vou aumentar para ficar
bem mais intuitivo e visual. Tranquilo? Então já ficou bem melhor. O último detalhe que eu posso querer mexer aqui, por exemplo, vai ser aqui colocar aquelas bordas que a gente viu também, que aqui vai ficar bem melhor e bem mais formatado, bem mais visual. Então eu vou clicar aqui dentro do gráfico, vir aqui nas opções, e aí um detalhe legal aqui do Power BI é você não precisa ficar procurando onde é que está a borda. Você pode pesquisar aqui em cima, quero colocar uma borda. Ele vai te mostrar aqui a opção de borda, você pode já ativar ela, colocar aqui uma corzinha de borda e aumentar aqui o raio só para ficar mais formatado. Show? Perfeito, já ficou bem legal ali pra gente. Então, lembra que ele vai sempre conversando também com os gráficos aqui, a gente vai ver já já como é que funciona isso de forma ainda mais detalhada. Agora, para fechar em termos de gráficos, a gente pode colocar um outro gráfico que vai ser o nosso total de faturamento por marca. Então, a gente tem aqui a marca reserva, a Osklen, a hashtag, eu quero ver quais marcas representam maior parte aqui do faturamento. Então, se eu só tenho 3 marcas, uma forma legal de conseguir ver qual marca faturou mais, qual marca faturou menos, vai ser a gente colocar um gráfico ou de pizza, ou um gráfico de rosca também, que vai ser bem parecido, beleza? Então, vou clicar aqui no nosso gráfico de rosca, percebe que até o Power BI já vai encaixando ali os gráficos no espaço que sobrou. Então, já ficou organizado para a gente não precisa ficar redimensionando nem nada. Show! Então, agora 2 informações que eu vou querer colocar aqui dentro do meu gráfico de rosca. Primeiro, eu vou querer colocar o faturamento, depois eu vou querer colocar em cada marca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nessas 2 opções, ele vai perguntar quais são as legendas, que no caso são as marcas, e depois ele vai perguntar também quais são os valores. No caso, os valores vão ser os números que eu vou querer colocar, que vai ser o faturamento. Então, eu vou colocar aqui a marca dentro da legenda, e aqui embaixo eu vou colocar o faturamento dentro dos valores. E percebe que ele já vai colocar aqui para a gente automaticamente. E aí um detalhe legal aqui no Power BI a gente vai ter que formatar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, o título, a gente vai ter que formatar aqui dentro. Repara que está pequenininho, ó. Osklen, hashtag, reserva, dá para ver aqui cada marca, só que está bem pequeno. Mas a gente consegue reaproveitar algumas formatações que a gente fez. Então, por exemplo, repara que aqui no cantinho esquerdo, nesse gráfico de funil, a gente já colocou borda, já colocou o título bonitinho. Então, eu consigo aproveitar essas formatações do gráfico de funil e jogar essas formatações aqui no nosso gráfico de rosca. Como que eu faço isso? Clicando aqui no gráfico de funil, eu posso copiar a formatação dele, vindo aqui em cima, na guia página inicial, e aqui no pincel de formatação. Cliquei no pincel de formatação. Agora, percebe que o mouse, ele fica com esse pincelzinho mesmo. E quando eu clicar aqui no gráfico que está feio, vou clicar aqui e ele já vai copiar e colar aquelas formatações que eu tinha feito, beleza? Então, se quiser reaproveitar a formatação, pincel, copia e cola, que ele já coloca ali para a gente automaticamente. Outros detalhes que eu vou querer mexer aqui, por exemplo, percebe que aqui dentro está aparecendo o nome de cada marca. Então, até consigo ver aqui, por exemplo, que a marca que mais vendeu aqui foi a reserva, depois a hashtag, depois a Osklen. Mas, vamos aumentar aqui um pouco o tamanho desse cara. Então, lembrando, eu vou clicar aqui dentro desse cara, clicar dentro do gráfico, vir aqui nas opções de formato, e aqui a gente vai ter que procurar qual é a opção que a gente quer mexer. Sempre que aparecer dentro de cada fatia do gráfico uma informação, ó, então essa fatia do gráfico é reserva, essa fatia é hashtag, essa fatia é Osklen, vai ser o nosso rótulo de dados. Então, vou clicar aqui em rótulo de dados, e aqui eu vou aumentar o tamanho do texto para ficar mais visual. Beleza, ficou melhor ali pra gente. Só que, como que eu faço para saber qual foi o faturamento de cada marca? Se eu clicar aqui na reserva, ó, vou passar o mouse. A reserva faturou 27 mil, que foi 48% do total. Se eu clicar aqui na hashtag, se eu passar o mouse, na verdade, na hashtag, foi 16 mil de faturamento. A Osklen aqui foi 13 mil. Só que eu não consigo bater o olho no gráfico e ver essas informações. Então, o que eu vou fazer é, eu vou tentar editar esses rótulos de dados, para não aparecer só o nome da marca, mas também aparecer qual foi o faturamento, quais outras informações que eu vou querer colocar. Beleza. Então aqui, ó, onde a gente colocou para editar o nosso rótulo de dados, percebe que tem uma opção chamada estilo do rótulo, que é justamente isso. O estilo do rótulo é quais são as informações que vão aparecer no rótulo. Então vou clicar aqui, ó, no estilo do rótulo, clicar na setinha para baixo, e aí percebe que tem várias opções que eu posso colocar. Ele colocou só a categoria, que é Osklen, reserva, hashtag. Se eu quiser, eu posso colocar, além da categoria, o valor de cada dado, ó, o valor dos dados. Coloquei aqui embaixo. E ele vai colocar para a gente a categoria e quanto que cada um faturou. Se eu quiser, eu posso colocar categoria e percentual do total. Então, ele vai falar, ó, reserva faturou 48% do total, hashtag 28, Osklen 23, beleza? Então, você pode ir brincando aqui com as diferentes opções que você quiser. Agora, como que a gente pode melhorar esse nosso gráfico?
Beleza. Para melhorar esse nosso relatório, a gente pode colocar, por exemplo, um filtro para a pessoa poder escolher quais meses, quais períodos ela quer analisar. Porque vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso gráfico, vamos dar uma olhadinha, na verdade, na nossa tabela, aqui na guia dados. Aqui na guia dados, se a gente olhar aqui as datas, a gente tem datas, por exemplo, se eu clicar aqui na setinha para baixo, eu consigo ver todas as opções. Eu tenho vendas em 2013 e eu tenho vendas até 2014. Só que eu posso querer, por exemplo, filtrar essas informações. Por exemplo, só quero ver as vendas do primeiro trimestre de 2014. Só quero ver as vendas do último bimestre de 2013. Então, para a gente conseguir fazer essas análises mais específicas, eu posso colocar um filtro de tempo para conseguir escolher qual é o período que eu quero analisar. E aí, para a gente poder filtrar as datas, vamos colocar um filtro justamente nesse espaço em branco aqui que sobrou. Beleza. Então, lembra, sempre que for colocar alguma coisa nova no relatório, clica no espaço em branco primeiro para não editar nada que você já criou. Agora, o que a gente vai fazer para conseguir filtrar quais datas eu quero ver para colocar, por exemplo, uma linha do tempo aqui dentro do Power BI, vai ser essa opção aqui, ó, chamada segmentação de dados, que vai ser tipo um filtrozinho que eu vou poder aplicar. Então, eu vou clicar aqui, ó, na segmentação de dados, beleza? E eu vou colocar ela justamente nesse espaço que sobrou aqui em cima. Então, eu vou dimensionar para ficar certinho aqui, bem visual aqui em cima. Show de bola! E aqui, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar as datas que eu escolher, por exemplo, primeiro bimestre de 2013 e assim por diante. Então, como eu quero filtrar as datas, eu vou ter que pegar aqui a coluna de dia da venda e arrastar aqui para dentro dos campos dessa segmentação de dados. Então, vou clicar aqui no dia, jogar aqui para dentro dos campos e dar uma olhada no que vai acontecer. Ó. Aqui em cima, ele vai mostrar para a gente qual é a data que inicia, que é 1º de janeiro de 2013, e ele vai mostrar a data que termina, que é 31 de dezembro de 2014. E agora, repara que ele colocou uma linha do tempo, ele colocou aqui uma bolinha no início e uma bolinha no final. Eu posso escolher quais períodos eu quero analisar. Se eu quiser analisar, por exemplo, aqui só 2014, eu posso colocar aqui, nessa minha bolinha, eu posso escolher o inicinho de 2014. Eu coloquei aqui inicinho de 2014 e aí, automaticamente, todos os gráficos ele vai filtrar para me mostrar só os dados de 2014. Ó. Repara que está começando no dia 1º de janeiro e indo até o dia 31 de dezembro. E aí, o faturamento ele filtrou, o lucro ele filtrou, o gráfico de funil, o nosso gráfico de rosca, tudo ele filtrou automaticamente para a gente. Se eu quiser voltar atrás, consigo clicar aqui e voltar. Tranquilo? E aí, vamos só melhorar um pouquinho o layout aqui desse nosso cara. Só para a gente conseguir, por exemplo, aumentar o tamanho das datas aqui que não dá para enxergar direito. Então, eu vou clicar aqui dentro dessa nossa segmentação de dados e vou clicar aqui, ó, no formato. Beleza. Tá vendo que tem aqui as opções, a opção entradas de data? Nessa opção entradas de data, eu vou clicar aqui e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para ficar mais visual. Só que percebe que agora a nossa bolinha aqui começou a sumir um pouco. Eu vou fazer o seguinte, percebe que se eu aumentar aqui o tamanho, ó, se eu aumentar o tamanho desse cara, aqui em cima a gente vai ter, ele colocou como se fosse uma espécie de um cabeçalho ali, essa opção ali do dia. Só que percebe que quando eu aumento muito o tamanho aqui da letra, por exemplo, dessas datas que aparecem aqui, aqui embaixo começa a sumir as nossas bolinhas. Então, a gente pode, por exemplo, tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e aumentar o tamanho dessa minha segmentação de dados, porque senão vai começar a sobrepor os outros gráficos. Mas presta atenção o que acontece quando eu aumento aqui o tamanho dessa segmentação de dados. Aqui em cima, no cantinho superior esquerdo, aparece escrito a palavra dia. Essa palavra dia é como se fosse um cabeçalho, como se fosse um título na minha segmentação de dados. Só que esse títulozinho está mais ocupando espaço do que ajudando. Então, percebe que aqui do lado aparece justamente essa opção de cabeçalho, que é o dia. Eu vou tirar essa opção de cabeçalho para não tomar nosso espaço aqui. Então, ó, vou clicar aqui para desativar o cabeçalho, sumiu. Pronto, agora já consegui ganhar um espaço e consegui deixar a minha segmentação de dados mais visual. Então, percebe que aqui com poucas opções a gente já consegue montar um relatório bem legal no Power BI, consigo filtrar as datas que eu quero. Então, só quero ver as vendas de 2013. Então, eu quero começar no dia 1º de janeiro e terminar aqui no dia 31 de dezembro de 2013. Se você clicar em uma das datas, ele vai te mostrar uma espécie de calendário para você poder filtrar. Então, eu quero vir aqui só no ano de 2013. Então, você clica aqui no ano, vem aqui 2013, você vai colocar, quero até dia 31. E ele vai automaticamente filtrar todos os dados para você, beleza? Então, percebe que é bem legal aqui, bem intuitivo para a gente conseguir montar o nosso relatório no Power BI. Então, experimenta aí montar dentro da sua empresa, faz o teste, depois me diz aqui o que achou. Ou se você não estiver ainda trabalhando, pega uma planilha, pega as outras planilhas que a gente tem nos nossos vídeos de Excel, de VBA, de Power BI. Tenta ir montando o relatório e brincando com esses gráficos aqui, que vão ser bem intuitivos. Então, você viu que é basicamente um pouquinho mais de trabalho
para a gente conseguir formatar, só que vai ser bem rápido para conseguir criar os gráficos em si e conseguir fazer os filtros bem legais aqui dentro do Power BI, beleza? Então, espero que você tenha curtido aqui o nosso conteúdo. Se você gostou, se você conseguiu fazer no seu computador, comenta aqui embaixo. Eu quero saber também qual é o nível que você tinha de Power BI antes de começar o vídeo. Então, comenta aqui embaixo para mim numa escala de 1 a 5 qual era o seu nível de Power BI. Ah, meu nível era 1, eu nunca tinha nem aberto o Power BI, meu nível era -5, meu nível era 4, meu nível era 5, eu já sei tudo aqui, só assisti o vídeo só para dar aquela força para vocês. Comenta aqui embaixo se você conseguiu fazer também qual era o seu nível de Power BI antes de assistir o vídeo para eu saber, enfim, qual nível você tem e para a gente também saber os próximos conteúdos que a gente vai preparar para vocês, beleza? Se tiver mais sugestão de conteúdo, comenta aqui embaixo. Se quiser mais vídeo de dashboard, avisa para a gente também. A gente sempre olha todos os comentários, anota os conteúdos mais pedidos e prepara para vocês. Por isso que a gente montou essa aula ensinando um dashboard do zero, beleza? Então espero muito que você tenha curtido aqui o nosso conteúdo. Te vejo na próxima aula. Eu vou deixar aqui uma outra sugestão de vídeo. Vai ser um vídeo onde eu te ensino também a sair do zero no Power BI, você fazer aqueles tratamentos que eu falei quando a tabela vier um pouco mais bagunçada, você tiver que dar uma editada nela, e também vou te ensinar a criar um dashboard do zero no Power BI. E outra sugestão que eu vou deixar vai ser um mini curso de Power BI para te ensinar um monte de coisa mesmo que você não saiba nada, tranquilo? Então espero que você tenha curtido, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e acompanhar todos os nossos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.